Terça-feira, dia 21 de outubro de 2025. Estamos de volta aqui com mais um vídeo do Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para passarmos as informações do dia, né? Nós estamos assistindo nesse momento uma situação muito, mas muito complicada, não somente no Brasil, como na América Latina por inteiro. E a meu ver, posso estar enganado, espero que esteja, a situação mostra que muito em breve, mas muito em breve mesmo, nós passaremos por conflitos militares sérios, porque o ambiente mostra perfeitamente que esse está sendo um caminho plantado pela esquerda latino-americana, principalmente se olharmos para Venezuela e Colômbia. De ontem para hoje a coisa enfervesceu demais e nós vamos falar disso. Vamos falar também da tentativa ridícula da Polícia Federal em tentar desfazer a bobagem que fez quando acusou indevidamente e prendeu indevidamente Felipe Martins. Por quê? As informações que saíram ontem deixaram claro que quando o CBP, o Control Border Protection lá dos Estados Unidos, quando eles entregaram ao mundo aquele único dado que realmente importava e que importa, no caso do Felipe Martins, o caso de versão da Polícia Federal começou a ruir. Isto está mais claro do que a luz do sol. Felipe Martins nunca entrou nos Estados Unidos e nós já sabemos disso. Ponto. Fato duro, oficial e verificável. E justamente por isto, o comportamento do delegado Fábio Shor passou a exigir uma explicação política e não mais policial. Ao perceber que o pilar central da mentira, da acusação, de uma suposta fuga iminente para os Estados Unidos contra o Felipe Martins, quando eles perceberam que tudo isso era falso, Shor não recuou. Ao contrário, quando o mundo tomou ciência oficial disso tudo, Fábio Shor dobrou a aposta. Por quê? Ele introduziu uma nova narrativa agora, ainda mais improvável, afirmando que o próprio Felipe Martins teria produzido um falso registro de entrada no sistema americano para tumultuar as investigações. Esta tese tem um problema estrutural evidente, meus amigos. Por quê? Porque não existe no mundo um único caso de investigação que mostre que o investigado pode se beneficiar do erro de um órgão estrangeiro, que o investigado tente corrigir o erro contra si próprio, a troco de que Felipe Martins ia plantar uma evidência fraudulenta de que ele entrou nos Estados Unidos. Para se complicar, a troco de quê? Isso não bate. E menos ainda que ele finja entrar num país onde não entrou, só para confundir a Polícia Federal, a Polícia Brasileira, quando bastaria ficar em silêncio e deixar a Polícia Federal errar por conta própria. Errar ao fraudar, né? Que fique bem claro, como acabou acontecendo. Se a tese é irracional do ponto de vista do investigado, ela é perfeita do ponto de vista de quem não quer assumir a fraude probatória original. Ao alegar manipulação feita pelo réu, Fábio Shor transfere o peso do fiasco para a própria vítima. Se o documento é falso, não foi a Polícia Federal que usou uma prova ruim. Foi o réu que plantou a armadilha para a coitada da Polícia Federal cair.
Nunca vi uma história tão ridícula. Talvez a autora desta narrativa seja a Dilma Rousseff. É a inversão clássica. Vamos punir o sujeito para salvar a narrativa. O segundo ponto é ainda mais incômodo. Para que prender alguém por suposta tentativa de fuga se ele sequer estava proibido de viajar? Felipe Martins poderia viajar para qualquer lugar. Simples assim. Ele não era um cidadão sem restrição, ou melhor dizendo, com restrição. Ele não estava impedido de fazer nada, não estava sendo julgado, investigado. Isso tudo em dezembro de 2022. Se ele quisesse, ele podia ir para os Estados Unidos, para a Hungria, Portugal, para onde quisesse. E isso por si só destrói o argumento de risco de fuga. Só tenta fugir quem é culpado, quem está sendo procurado. Não era o caso, né? Até porque o tal inquérito do golpe de Estado, do suposto golpe, começou depois do dia 8 de janeiro. E o Felipe Martins foi preso um mês depois, foi preso no mês de fevereiro. Pelo qual motivo? Segundo o ministro relator, pelo fato de Felipe Martins ter viajado depois e ter participado de um planejamento de algo que ainda nem havia ocorrido. É uma loucura sem fim. Quer dizer, a Polícia Federal do ministro sancionado conseguiu descobrir, mesmo antes de acontecer um fato, que alguém já estava planejando um fato futuro. Isso é de uma loucura sem tamanho. E para completar, não se pode fugir daquilo para o qual está legalmente autorizado a fazer, que é viajar. Então, por que a prisão aconteceu? A única leitura coerente com a cronologia é a seguinte: a prisão não serviu para impedir uma fuga inexistente, mas para sustentar retroativamente uma tese que já havia sido comunicada ao Supremo Tribunal e à imprensa. E aí vem outra contradição. Se já havia sido comunicado ao Supremo e à imprensa, por que então esta imprensa não informou em edição extra, com exclusividade? Tivemos aqui informações do ministro, estou falando com o ministro aqui, ele está me dizendo, olha, por quê? Ninguém tocou no assunto. Só vieram tocar no assunto sobre o cartão I-94 bem depois, quando o Felipe Martins já estava preso. Até então ninguém tocava nesse assunto. Se o erro do documento I-94 tivesse sido admitido no mesmo instante da prisão de Felipe Martins, sobre o ato preparatório do golpismo, ou nesse caso, se o assunto I-94 tivesse sido descoberto antes, porque segundo eles, ele fugiu para evitar um problema do qual eles já estavam preparando para executar, né? Então, se ele fosse preso naquele momento, né, não haveria esse problema que está tendo agora. Só que não existia essa história de cartão I-94. A imprensa não sabia, ninguém sabia. Isso foi descoberto depois. Aí, quando veio à tona, então foi necessário se criar a narrativa. Porque a descoberta mostrou que colocaram o nome do Felipe Martins lá, com o nome errado, o número de passaporte já cancelado há muito tempo. Aí trocaram, desapareceu do sistema, depois voltou para o sistema novamente. E por quê? Já houve notícias de que existe uma pessoa que trabalha lá
no Departamento de Imigração americana, que parece que primo de um ministro assessor do ministro relator, um que já recebeu, inclusive, uma sanção de perda de visto. Eu não vou afirmar porque não tenho certeza, mas essa notícia já rodou há algum tempo por aí, né? Só não posso afirmar que é. Mas, evidentemente, existe um elo muito próximo entre o governo brasileiro, eu falo governo, porque a Polícia Federal, o Supremo Tribunal faz parte do governo brasileiro. Existe essa relação com alguém lá dentro. Simples. Então tudo isso se desabou. Então logo era preciso o quê? Congelar o personagem Felipe Martins por um tempo para se construir uma justificativa substituta para aquele erro original. A entrada do FBI mudou tudo. Mudou tudo nessa história. E é justamente por conta do FBI que a variável que foi construída muda totalmente. Quando uma agência americana confirma oficialmente que o dado é falso, aquele episódio deixa de ser uma mera falha, como tentaram passar por aí, e passa a ser juridicamente qualificado como uso de prova sabidamente inválida em processo penal. E isto não é detalhe administrativo. É crime com alcance internacional, porque toca em cooperação entre estados. Por isso, então, a súbita pressa do ministro sancionado em mandar a Polícia Federal explicar aquilo que sustentou toda a decisão. Não se trata de zelo novo. Trata-se de um movimento defensivo diante da iminência de escrutínio externo. No fim, o caso Felipe Martins deixa exposto o nervo do problema. Não foi ele quem criou o tumulto. O tumulto começa no instante em que o Estado brasileiro se torna refém de uma narrativa que precisa sobreviver, mesmo quando os fatos a desmentem. E quando as instituições preferem salvar a narrativa, ao invés de tentar corrigir o erro, o que está sendo protegido não é a investigação, mas sim a reputação de autoridades que não podem admitir que erraram feio ao usar um documento falso que motivou a prisão do Felipe Martins. É exatamente isso que está acontecendo. E vocês têm uma certeza que essa situação está sob a mesa do Marco Rubio. Esse assunto certamente foi tratado com o Mauro Vieira naquela reunião de 15 minutos, que fez o Mauro Vieira sair correndo com uma explanação de 3 minutos para a imprensa e nada mais. Por isso o senhor Inácio tem feito discursos bombásticos para sua militância de 2 neurônios, gritando, berrando forte, porque eles sentiram o peso do problema, sentiram o golpe e agora está desejando imaginar que será um sucesso, um possível encontro para a conversa entre ele, Inácio, e Donald Trump, nessa viagem que começa hoje, mais uma vez, para o Inácio. Outra viagem para a Ásia. Vai bater perna, mais uma vez, né? Então, podem ter certeza que o governo brasileiro sentiu pesado, e isso vai ter uma consequência que eles nunca imaginaram que poderia acontecer. Podem aguardar que vai acontecer. Agora, a situação também não está nada boa, não está nada boa para a América Latina. Por quê? O destino do Hugo Carvajal, o El Pollo, Hugo Carvajal,
O homem que comandou a máquina de inteligência da Venezuela bolivariana desde a época do Hugo Chávez não será mais decidido agora no dia 29, como era previsto. O seu julgamento foi adiado para 11 de dezembro. E ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, né, esse adiamento não é um contratempo jurídico e não é nada bom para a esquerda latino-americana, porque é, na verdade, um multiplicador político e mostra que, de acordo com documentações que o próprio Carvajal prometeu entregar, outras implicações podem ter aparecido para comprovar o comprometimento dos nomes indicados aí pelo El Pollo. Isso é fato. Se era para acontecer agora o julgamento e o julgamento foi adiado, é porque novas informações surgiram e que podem merecer investigações também. Carvajal não é um réu comum. Ele foi operador do sistema e depois um desertor, né, do sistema venezuelano de Hugo Chávez. E por fim se transformou em delator, depois que foi preso, né, com uma proteção judicial em território norte-americano. A mesa de negociação com os Estados Unidos colocou não apenas a própria liberdade, mas um acervo de provas, planilhas, remessas, rotas e nomes descrevendo como o dinheiro do narco, verbas desviadas da petroleira venezuelana PDVSA e redes de tráfico de armas associadas ao Hamas e ao Hezbollah, como tudo isto foram combinados para financiar projetos políticos da esquerda latino-americana, com menções diretas, nós já sabemos, ao governo do Inácio, né, do Petro, do Maduro e de outros, Cuba, família Kirchner na Argentina. Ou seja, quanto mais tempo o julgamento demora, maior é o efeito de maturação desses documentos dentro do sistema judicial e político norte-americano. Porque a delação não se mede apenas pelo que o camarada diz, né? Só aqui no Brasil que o que o Mauro Cid fala se transforma em lei, né? Lá não. Lá tem que ser corroborado com documentações, com provas. Dezembro, portanto, significa tempo para checar, costurar, cruzar dados com outras investigações, inclusive as que correm em paralelo com o Congresso americano e no Departamento do Estado, sem falar do DEA. O DEA é a agência federal dos Estados Unidos que é responsável pelo combate ao tráfico de entorpecentes e ao crime organizado, né? Ou seja, esse tempo adicional até dezembro produz 3 efeitos simultâneos. Primeiro, permite que os Estados Unidos validem e integrem as evidências antes do final do julgamento. Segundo, prolonga a pressão geopolítica sobre governos citados nas delações, incluindo o Brasil. E terceiro, impede que as decisões aceleradas matem o potencial explosivo de um réu que sabe, digamos assim, que vale muito mais vivo do que condenado. Porque condenado, ele pode sofrer a qualquer momento um atentado à sua vida. Um arquivo vivo nunca é bom, né? Em suma, o adiamento não é atraso, é incubação. E quando o calendário judicial dos Estados Unidos coincide com um barril de pólvora continental, como está acontecendo, cada vez mais vale a tese de que o veredito se transforma em algo muito mais bombástico, né? Vale o efeito dominó que virá depois do veredito. Ou seja,
Até mudando um pouco de assunto, eu acho que a mídia aqui no Brasil está tremendo de medo. Estão tremendo porque estão vendo o efeito cascata que virá na América Latina por conta não somente aí dos resultados da investigação e julgamento do Carvajal, como também por conta do trabalho de Donald Trump, o trabalho que ele vem desenvolvendo contra o narco aqui na América Latina. Os cartéis estão sem dinheiro, porque os militares americanos estão explodindo barcos carregados de entorpecentes, né? Estão cercando, não está dando espaço para ninguém. Então eles estão sem dinheiro. Políticos estão sem dinheiro, que tem muito político que fatura em cima disto. E por aí vai. Entenderam como que é o drama dessa turma? Tem muita gente incomodada, gente que recebe dividendos, que nem sabe que vem de um cartel de narco. E aí, o tal Gustavo Petro, que é um ex-integrante do grupo guerrilheiro M19 e o atual presidente da Colômbia, deixou todos em alerta durante uma entrevista que ele deu ontem à noite no programa El Report Coronel, que é um programa da Univision, um canal latino lá nos Estados Unidos. Muito bem. Em tom de ameaça, o Petro declarou que a primeira saída para a humanidade é mudar Trump de várias maneiras, inclusive retirá-lo do poder. É uma afirmação que soa como uma ameaça à derrubada de um presidente norte-americano. Vocês já devem ter visto o vídeo rodando aí no Twitter, né? Eu não coloco aqui porque é uma imagem de uma televisão e pode me dar o showdown no canal, né? Não posso pôr. Esse comportamento do Gustavo Petro explica muito bem o porquê Donald Trump apenas reacendeu, sem pudor algum, uma espécie de doutrina Monroe, que nunca morreu. América Latina não é território neutro, é fronteira estratégica dos Estados Unidos e qualquer poder que entre por ele será tratado como hostil. E para quem não se lembra do que se trata esse projeto Monroe, no início aí do século XIX, quando os impérios europeus ainda disputavam influência sobre o continente americano, os Estados Unidos lançaram uma frase que atravessaria séculos: a América para os americanos. Então foi a doutrina Monroe que proclamou em 1823 essa tese e que, sob a aparência diplomática, escondia uma mensagem simples: a América Latina passava a ser zona de influência dos Estados Unidos e qualquer intervenção externa seria tratada como uma ameaça estratégica. E Donald Trump chamou Petro de narco-presidente, além de chamá-lo de fantoche de Maduro, acusando-o de proteger cartéis e desestabilizar a região. No mesmo dia anunciou a suspensão da ajuda internacional que a Colômbia recebe dos Estados Unidos e também a Venezuela. Suspendeu a ajuda internacional para os dois países, além de informar novas tarifas econômicas e a revisão completa de acordos firmados durante o governo de Joe Biden. Petro partiu então para a retórica do caos, né? Nós somos vítimas. Donald Trump está destruindo a hegemonia latino-americana e disse que está disposto a sacrificar a Colômbia para derrubar Donald Trump e impedir o avanço do trumpismo global. Dias antes, o líder do MST, o João Pedro Stedley, que nunca é tocado aqui no Brasil,
ninguém põe a mão nele. Ele declarou que brigadas de militantes latino-americanos estão sendo organizadas para defender a Venezuela, em caso de confronto com os Estados Unidos. Bom, eu não vou dar risada agora para não estragar o vídeo, né? Mas só falta rir. Mas ele falou. Essa mesma retórica de Petro e Maduro foi usada agora pelo Stedley. Como o Foro de São Paulo em processo de desmantelamento, Maduro, Petro e Stedley tentam reerguer o projeto bolivariano sob uma nova roupagem, um movimento continental de resistência anti-imperialista, que na prática representa a última cartada de um projeto revolucionário de poder. Se o eixo Caracas, Bogotá, Brasília realmente se consolidar, o continente poderá assistir à maior escalada de conflito político, militar e ideológico das últimas décadas. Uma guerra não apenas de fronteiras, mas de narrativas, poder e sobrevivência. A América Latina está sentada sob um barril de pólvora. E Petro parece aí disposto, digamos assim, a riscar o fósforo, né? E pagar o preço para ver, evidentemente. Isso está mais do que claro. Então, quando a gente olha isso tudo, o que a gente pensa? Nós estamos vendo aqui, dentro do Brasil, um judiciário totalmente integrado a uma política ideológica do governo petista, um sistema judiciário aliviando para todo e qualquer corrupto que já foi preso, julgado, condenado, para que possam voltar à vida pública. Estamos vendo um governo brasileiro envolvido com políticas latino-americanas de esquerda pesada, principalmente com essas denúncias de Hugo Carvajal. Estamos vendo o Brasil encalacrado com os Estados Unidos por conta dos casos, né, Felipe Martins e da brasileira, que me fugiu o nome agora, que também foi investigada lá dentro. Sem contar que os Estados Unidos agora têm um secretário de Estado que não engole seco para os mandatários latino-americanos. Então o ambiente é um ambiente efervescente. E por isso não podemos ficar esperando que amanhã saia mais uma Magnitsky. Depois de amanhã vai sair outra. Não. Isso tem que ser lento, porque muita coisa está em jogo. E eu tenho certeza que os Estados Unidos, pela forma como trabalha, como desempenha a sua legislação, ela está preparando, digamos assim, um pacote de provas para jogar de uma vez só contra os que abusam de direitos humanos, contra os que tentam interferir na soberania americana, sanções pesadas que vão fazer certamente a geopolítica, melhor dizendo, latino-americana mudar completamente. O que os Estados Unidos quer é transformar a geopolítica latino-americana em uma política americana. Ele quer fazer a América do Sul, a América Latina, seguir os mandamentos dos Estados Unidos da América. Por quê? Agora não tem mais a possibilidade, nesse exato momento, de chegar ajuda alguma via Irã, via Rússia, ou seja lá de quem for, porque o Mar do Caribe está lotadinho, cheio de barquinhos, brinquedinhos americanos. A América Latina está cercada. E o recado está sendo dado. Venezuela e Colômbia vão cair. Vão cair desse sistema de envolvimento direto com o narco. E nós já falamos disso ontem, em outros dias também, de que isso está deixando o Inácio nervoso. Porque vai perder seu apoio, que é fundamental, da Venezuela, da Colômbia, não tem prestígio com os Estados Unidos e não pode pedir socorro nesse momento para a China e Rússia. Então é como se fosse um tic-tac, que por enquanto
é um ruído bem baixinho, porque ainda está um pouquinho distante. Mas esse tic-tac vai aumentar, o volume vai aumentar. Já já nós vamos começar a ver os efeitos de todas essas bobagens que estão sendo fabricadas pelo governo brasileiro, pelo judiciário brasileiro e principalmente pelo ministro sancionado. A casa dele já está trincada, só falta desabar. Ok, meus amigos, era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, olha, deixa aí o like, se inscreva no canal. Não desistam de acompanhar o Terra Brasilis News. Eu tento trazer informações aqui envolvendo muito geopolítica, porque é isso que vai possivelmente transformar a América Latina. Não basta somente uma ação de sanções americanas contra um ministro X. Isso não resolve a vida do Brasil, né? E olha, nós não estamos esquecendo Jair Messias Bolsonaro, não. Nesse momento, eu até prefiro que deixem Jair Bolsonaro descansando, para que ele se recupere fisicamente, para que ele consiga se restabelecer psicologicamente e ganhar fôlego, esperando um momento melhor para poder, quem sabe, voltar a se manifestar. Porque uma hora, aquele ministro vai ter que voltar atrás. Eu não creio que ele vai ter a coragem de determinar uma prisão do mito. Eu não creio. Se ele fizer isso é porque ele sabe que está condenado a... né? Fora isso, então é melhor que Jair Bolsonaro realmente se restabeleça, se fortaleça e vá podendo influenciar através dos seus filhos Carlos e o Flávio as ações do Eduardo lá nos Estados Unidos e dos poucos aliados de sangue que ainda sobraram do clube bolsonarista. Tá ok? Então, por isso eu peço para que você deixe o like no canal, se inscreva se ainda não está inscrito, chame os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.